Senhor Jesus Cristo. Amém. Canto de louvor pela restauração de Israel. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Amém. Nossa gratidão a você que nos assiste via transmissão no Facebook. Que Deus possa estar te abençoando neste momento. E também reforçamos o convite para estarmos aqui de forma presencial no nosso culto. E em especial também aqueles que nos visitam, que estão conosco aqui: seu Grêmio, Janinha, Juliano, Gabriel e as meninas. Qual é o nome das meninas mesmo? Carolina e Maria Clara. Deus abençoe e também estamos muito felizes com a presença de vocês. Todo segundo, terceiro e quarto domingo, nós, durante o culto, nós podemos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que também podem ser depositadas diretamente na conta da igreja. Nessa semana, Arthur, Otávio e Leonardo, no dia 14, completará mais um ano de vida. No dia 23, a minha Sara. E no dia 26, o Gabriel. Então vamos orar por os aniversariantes do mês. Os estudos bíblicos voltarão no dia 20, às 19h30, aqui no templo. Então, prepare-se, se organize e venha estudar a palavra de Deus. Leitura bíblica semanal, indicações bíblicas de segunda a domingo, para a nossa comunhão e edificação com Cristo. Lá no verso do nosso boletim, a Líbia, terceiro país que mais persegue os cristãos no mundo. Ali no nosso mural, no hall de entrada, tem um mapa da Missões Portas Abertas, onde mostra os países perseguidos. Então, todos também estão convidados a olhar ali. A partida dele é muito dolorosa para todos nós, mas a única coisa que nos conforta é que ele não renunciou à fé e manteve até o último suspiro. Tio de Romani, que foi morto na Líbia por amor a Jesus. Então a Líbia permanece instável. Então vamos orar por essa estabilidade que o país precisa, pedir a Deus para que protegê-los, os migrantes que estão naquele país, clamar a Deus também pela libertação daqueles que estão presos e interceder também a Deus que ajude a encontrar a comunhão daquele povo com Cristo. Um breve também relato aí da nossa escola dominical no dia de hoje. Já há alguns domingos que vem apresentando, e será assim o relatório da escola dominical. Então vamos apreciar também e orar a Deus para que fortaleça cada dia mais a nossa escola dominical. Pastor Edu. Boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria nos reunimos mais uma vez na casa do Senhor para cultuarmos o seu nome neste domingo em que a Igreja de Cristo celebra a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, já dando início ao período que antecede a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E uma alegria mesmo receber o Juliano, a Janinha, Gabriel, a Clarinha, a Carolzinha e o seu prêmio. Foi muito bom recebê-los e também saber quanto Deus tem sido bondoso e quanto Deus tem cuidado da vida dos irmãos e com essas crianças tão lindas. Gabriel já não é mais criança, né, Gabriel? Agora sou um rapazinho, né? Mas as meninas, nós oramos, nós intercedemos por toda a gravidez da Janinha e também pelo crescimento das meninas. É uma grande bênção, uma alegria muito grande receber essa família tão querida também aqui no nosso meio. Obrigado, viu? Quando estiverem por aqui, venham cultuar a Deus conosco. Obrigado. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor sobre este lugar, sobre as nossas vidas
e sobre este mundo que nós iniciamos nesta hora. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui conosco e aqueles que também estão nos assistindo, o nosso socorro e a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu vos saúdo nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Na transfiguração do Senhor resplandece a glória do Pai. E é isso que nós lemos lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Cantemos o hino 183.
Em Cristo Jesus, um novo caminho se abriu. Um novo caminho para o céu. Um novo caminho para termos comunhão contigo, Pai. E podemos ter esta comunhão, Senhor, porque Jesus é este novo e vivo caminho. Assim como Moisés, lá no Monte Sinai, assim como ele não pôde, ó Deus, contemplar a tua grandiosidade, nós também não podemos. Mas em Cristo Jesus, o Senhor resplandeceu a sua luz aos nossos corações e às nossas vidas, ó Pai. Por isso, nós nos reunimos como igreja para celebrar o resplandecer da luz de Jesus a cada um de nós. Te agradecemos por este culto, por todas as vidas que estão aqui e aquelas que também nos assistem nesta noite. Que este culto, Senhor, seja agradável a Ti. Que este culto, ó Pai, seja também um culto que alegre o nosso coração e edifique as nossas vidas, Senhor. Aceite cada ato dele, em honra, louvor e glória ao Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus imploramos. Amém. Sentados. Na transfiguração de Jesus, resplandece também o perdão de Deus para os nossos pecados. Vamos acompanhar a leitura de 2 Coríntios e de Tiago, e para estas leituras eu convido o Arthur e o Otávio para que façam. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos às consciências de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, saiba que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Dois textos que nos convidam, irmãos, a confessarmos os nossos pecados. O primeiro diz para resplandecermos a luz de Cristo aos homens. E o segundo nos convida a confessarmos os nossos pecados. E mais, ele vai dizer que quando confessamos os nossos pecados, nós também somos restaurados, somos curados, somos, como diz Paulo também, reconciliados
com o Senhor. Por isso, vamos cantar 2 estrofes do ano 391 e confessarmos depois a Deus os nossos pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Feche os seus olhos, confesse a Deus os seus pecados. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, salvará da morte a alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olhe ao Senhor, coloque-se diante dele, peça perdão, na certeza de que sim, ele perdoará o seu pecado. que nos eleve a Deus nesta palavra, orando, confessando a Deus os nossos pecados nesta hora. Oremos. Santo e bondoso Pai,
Quem somos nós, ó Deus, para podermos superar os nossos erros, nossas falhas e pecados por nós mesmos? Nós precisamos, ó Deus, da Tua misericórdia, precisamos que o Senhor, ao receber diante do Teu trono de graça as nossas confissões, o Senhor possa nos perdoar. Por isso, ó Deus, nós depositamos diante de Ti tudo aquilo que o nosso coração quis dizer-te neste momento. E pedimos, Senhor, perdoa-nos, porque somos pecadores. Nós o fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Como fizemos no domingo passado e faremos em todos os domingos, a leitura do domingo 11 do Catecismo de Heidelberg, que está aí no binário, que está aí no seu banco, na página 716, hoje que é o domingo 11, página 716, as perguntas 29 e 30. Porque o Filho de Deus é chamado de Jesus, ou seja, Salvador? Porque Ele nos salva e nos livra de todos os pecados, e não se pode buscar ou encontrar salvação alguma junto a outra. Aqueles que buscam o bem e a salvação junto aos santos, junto a si mesmos, ou em outra parte qualquer, creem realmente no único Salvador Jesus? Não. Com estas ações eles negam o único Salvador Jesus, embora com a boca se gloriem nele. Pois ou Jesus não é Salvador perfeito, ou então aqueles que aceitam esse Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele tudo o que for necessário para a sua salvação. Amém. Em pé, vamos louvar ao Senhor com dois cânticos, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, para juntos agora, Senhor, prestar-te culto. Te pedimos, Senhor, neste momento, a orientação do teu Santo Espírito,
pastor, onde ministrará a palavra, que essa palavra dita aqui por ele, Senhor, seja ungida pelos teus lábios e que chegue até o nosso coração, Senhor. Que através dela possamos sair daqui edificados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nos assentar. Abra comigo sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 a 36, como está aí no nosso boletim. Lucas 9, 28 a 36. Texto este que se repete também em Mateus capítulo 17 e também em Marcos no capítulo 9. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, e a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contara coisa alguma do que tinham visto. Logo no final do versículo 28, descreve que Jesus subiu ao monte da transfiguração, como nós conhecemos, para orar. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu até este monte. E Jesus sempre fez da oração o fundamento do seu ministério. Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, ele relata exatamente o intenso ministério de oração de Jesus. E a grande tese de Lucas é esta: todo o poder, toda a autoridade, todo o milagre, tudo aquilo que Jesus realizou é resultado de uma vida de oração. Mesmo quando Jesus estava em meio à multidão, vez ou outra ele se retirava para orar. Também, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, quando foi escolher os apóstolos, ele se retirou para orar. No deserto, ele orou e jejuou 40 dias. No Getsêmani, um pouco antes da sua crucificação, ele se retira para orar. E é interessante notar nesse texto que diz que Jesus subiu ao monte para orar, mas o texto não diz que Pedro, Tiago e João estavam orando com ele. Ao contrário, os discípulos talvez não sentissem necessidade de orar.
Talvez os discípulos nem tinham prazer em estar em oração. Exatamente porque não oravam, que diz o texto, que adormeceram. É exatamente porque não oraram que não conseguiram ver o resplendor e o que estava acontecendo de tão maravilhoso naquele momento. Porque é exatamente isso que acontece. Quem não ora, não enxerga com os olhos da alma. Quem não ora, eu diria que tem uma miopia espiritual, tem um astigmatismo espiritual, não consegue enxergar o foco, ou enxerga muito ruim de perto ou muito de longe. É preciso entender que a falta de oração endurece o coração também. A falta de oração cega a nossa alma, esteriliza a nossa vida espiritual. E pode prestar atenção, quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, a primeira coisa que ela faz é parar de orar, é parar de falar com Deus, de ter comunhão com Ele. Deus fala, Deus se manifesta, Deus se revela, mas os olhos estão pesados, os olhos estão com sono. E nesse texto, nesse domingo da transfiguração de Jesus, eu queria falar sobre a visão do monte, o que os discípulos não conseguiram enxergar, mas que nós podemos e devemos enxergar. E a primeira coisa que a visão do monte revela é a singularidade de Jesus. Versículos 28 e especialmente 29 e 30. Enquanto orava, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E 2 varões conversavam com ele. Jesus é único. Todas as coisas devem convergir para Ele. As luzes se devem convergir, e Lucas registra isso, que o seu rosto resplandeceu. Mateus vai dizer que o rosto resplandecia como o sol. Mas não é só isso. As vestes de Jesus também resplandeciam. Não era só o rosto. Mateus vai dizer assim: as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Marcos, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E Lucas vai dizer: as suas vestes resplandecem de brancura. Eles estavam contemplando aquilo que João vai dizer lá no capítulo 1, a glória de Deus entre nós. O rosto, as vestes resplandeciam. E aparecem quem, irmão? Moisés e Elias. Quem são estes homens na história bíblica? Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. A lei e os profetas estão ali para dar testemunho de que Jesus é único, de que Jesus é maior do que a lei, de que Jesus é maior do que os profetas. A lei e os profetas vieram para dar testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Testemunho de que Jesus é maior do que Moisés. Testemunho de que Jesus é maior do que Elias, que Ele é a consumação da lei e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E para complementar isso tudo, a voz de Deus aparece de novo no versículo 35 e diz assim: este é o meu filho, o meu eleito, a Ele ouvi. Alguns domingos atrás foi o batismo de Jesus, e no batismo de Jesus também se ouviu esta voz, e lá no batismo esta voz se dirigiu a Jesus,
Este é o meu filho amado. Agora, a voz de Deus se dirige aos discípulos para dizer: este é o meu filho amado. Mas os discípulos, como disse, estavam com sono, estavam cansados talvez, não estavam vendo tudo o que estava acontecendo. E aí Pedro tem uma ideia brilhante. Já que Jesus está aqui, já que Elias está aqui, Moisés está aqui, vamos fazer 3 tendas, um para cada um. Mas isso não era aquilo que Deus queria. Por quê? Porque ao construir 3 tendas e colocar Jesus e estes 2 nas tendas, eles estariam colocando Jesus no mesmo nível, no mesmo patamar com que Elias e Moisés. Mas Jesus é mais. Jesus não compartilha a sua glória com ninguém. Jesus não quer ninguém tomando o seu lugar. Moisés tem a sua importância? Tem. Elias tem a sua importância, mas só Jesus é filho de Deus. E isso não poderia se perder. Tudo deve convergir para Cristo, para a sua pessoa, e diante dele todo joelho há de se dobrar. E Marcos vai dizer: a ninguém mais viram senão a Jesus. Devemos tomar cuidado para que nós também não construamos as nossas tendas. A igreja precisa tomar cuidado para que ela não construa uma tenda da lei ou uma tenda dos profetas e se esqueça de que quem está no centro é Jesus. Não desprezamos o Antigo Testamento, não negamos nada do Antigo Testamento, mas tudo nele converge para a pessoa de Jesus. Jesus é único. Elias se foi, Moisés se foi, só Jesus ficou. Em segundo lugar, o versículo 31 diz algo muito importante: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles estavam conversando, mas o que eles estavam conversando? Sobre a cruz. Eles estavam praticamente 40 dias antes da morte e da ressurreição de Jesus. Mas eles estavam conversando exatamente do que aconteceria lá, na sexta-feira, na morte, na cruz. Estavam falando que a ressurreição também aconteceria. Mas os discípulos acho que não estavam entendendo. Os discípulos não estavam percebendo a grandiosidade daquilo que estava sendo dito. De que Jesus viria para perdoar os pecados, de que Jesus viria na cruz morrer para nos salvar, de que Jesus e a cruz não foram um acidente de percurso, estava no plano de Deus, estava no propósito de Deus, de que a cruz, aquela cruz, era minha, era sua, que aquela cruz tinha nome, estava o seu nome, naquela cruz estava o seu pecado, a sua culpa, e ele assumiu tudo isso de forma definitiva, e de modo que a dívida foi paga, a justiça foi feita, a santificação e a salvação garantidas a cada um de nós. Moisés e irmãos falam, Moisés e Elias mostram a Jesus e aos seus discípulos que a cruz estava próxima. Mas mais do que isso, mostrar que a cruz de Cristo é o centro da igreja, é o centro do discipulado, é o centro da nossa vida,
que também devem convergir todas as coisas. Não existe igreja sem cruz, não a cruz material. Não existe vida com Deus se não houver a cruz de Cristo na nossa vida, reconhecendo o nosso pecado, a necessidade que temos diária de sermos perdoados. E por fim, a visão do monte revela a necessidade do vale da sombra da morte. Lá no versículo 33, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, de novo Pedro, o Pedroca, aquele da manhã, né? Pedroca teve uma ideia, vamos fazer 3 tendas. Agora Pedroca tem uma nova ideia. Ele diz assim: mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Tem até um cântico que diz isso. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Pedro disse assim: Senhor, está bom demais aqui. Vamos fazer as tendas, vamos ficar aqui em cima do monte, no lugar da êxtase, da fuga, no lugar distante dos problemas, no lugar distante das dificuldades. Estar na tua presença, aqui neste monte, vendo Elias, vendo Moisés, nós não podemos querer mais nada. Contudo, Jesus mostra a eles que o importante era descer do monte. Era bom estar lá. Era bom estar lá para recarregar as baterias, como diz assim, mas é no vale que se realiza a vida cristã. É no vale em que nós encontramos pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão pensando em morte, em que o povo está sangrando, em que os corações estão atormentados, e especialmente neste final de semana e nesses dias, os poderes satânicos estão sordos. É neste momento que Jesus diz assim: é bom estar aqui, né, Pedro? Está bom aqui, né, Pedroca? Mas vamos descer, porque é lá no vale que nós vamos encontrar pessoas que estão carentes de uma palavra, carentes do Evangelho, carentes de uma oração, carentes de um abraço, de um ombro, de um ouvido, para que possam falar e que possam ser ouvidos. É no vale que a multidão está aflita. É no vale em que as pessoas estão necessitando de consolo e de conforto para as suas vidas. Concluindo, a visão do monte deve nos levar à oração. A visão do monte deve nos dar a certeza de que Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro das Escrituras e Jesus é o centro da igreja. A visão do monte deve nos mostrar a centralidade de Jesus e que Ele é o único. Ele não está para competir com ninguém e ninguém há que possa competir com Ele. Jesus é o único. Não há profeta, não há legislador, não há anjo do céu, não há revelação que venha de qualquer parte que seja melhor ou maior do que Jesus. Por fim, a visão do monte revela, irmãos, a necessidade de olharmos para o vale. É bom estarmos aqui. Está calor, mas já foi mais quente. Logo, logo o ar está funcionando. Nunca se esqueçam disso. Já foi mais quente. E muito mais quente. Mas é bom estarmos aqui. Mas é ali.
É ali que as pessoas estão carentes e necessitadas do Evangelho, necessitadas de uma palavra, necessitadas de uma oração. Eu não quero falar de mim neste tempo, mas essa semana eu saí daqui e passei aqui no batalhão da polícia. Eu falei, eu vou lá conversar com o capitão. E cheguei lá, é a capitã. Eu falei, capitã, gostaria de colocar à disposição para vir aqui. Uma vez por semana, uma vez por mês, no horário que a senhora quiser e precisar, para orar com os soldados. E se precisar ter um momento particular de oração com cada um deles. Porque há 15 dias atrás, um alto comandante da Polícia Militar do Paraná tirou a sua própria vida. E ela ficou muito feliz de podermos ir e fazer, de repente, esse momento de oração com aqueles policiais que estão ali. Há pessoas que precisam de uma oração, de uma Bíblia, precisam de um abraço, precisam de um ouvido para falar daquilo que está no seu coração. Precisamos descer do monte e ir para os vales. O salmista diz isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele andou pelo vale da sombra da morte, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Não era Moisés, não era Elias, era o Senhor. Que façamos isso, que Jesus nos inspire, que Jesus nos motive. Igual a Ele não há. Ele é o Filho de Deus. E como diz aqui, a Ele ouçamos, a Ele obedeçamos e a sua palavra. Amém. Rafa. Escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim:
Senhor, chegamos ao final do nosso culto desta noite e agradecemos mais uma vez a todos, especialmente a Aninha, Ju, Aninha, Carol, surpresa, alegria, emoção e gratidão por virmos aqui. Muito grande. Obrigado. Vamos colocar em pé. Vamos aos lares anunciar a centralidade de Jesus, anunciar que Ele é o único, anunciar ao mundo que Ele tem todo o poder e que nas suas mãos a força e a poder. Os irmãos que também trouxeram dízimos, ofertas, poderão trazer também enquanto nós cantamos. Em seguida, vamos também orar. Vocês estão perguntando quem que é quem? São gêmeos. Igual tu e o Tato. São gêmeos. Essa é a Clara.
é a Carol. E aquela é a Maria Clara. De fato, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Sabe quanto amamos vocês, o quanto oramos, o quanto Deus cuidou de você, Leninho, durante todo o período da gestação, e também deu forças ao papai aqui, né? Ao Gabriel, irmãozão, querido, ao seu Pedro também, com certeza, também com o Flamínio, Cris, né? A Júlia, também com o Ninho, com a Ana. Deus cuidou, Deus sustentou a vida de vocês. Isso alegra muito, muito o nosso coração. Por isso que o Pedro, que bom, não sabia. Então tem mais um neto, né? O Pedro, amém, que bênção. Então, a nossa alegria, a nossa gratidão por estarem aqui, e sabemos que Deus vai continuar cuidando e sustentando muito, muito a vida de vocês, a vida das meninas e do Gabriel também, a graça dele. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite, estarmos aqui na tua casa, e te agradecemos, ó Pai, por cada ato deste culto. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor Jesus é o único na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. E Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina também a descermos aos vales, ó Pai, para que lá as pessoas também o conheçam, entreguem suas vidas, sejam perdoados, ó Pai, e tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui conosco e que também esteve assistindo o nosso culto. Te agradecemos, Deus maravilhoso, pela vida do Juliano, da Janinha, da Clarinha, da Carolzinha também, do Gabriel, do nosso querido irmão Santoeiro, de toda esta família, a qual o Senhor tem sustentado, a qual o Senhor, ó Pai, tem derramado também muitas bênçãos sobre a vida deles. E te agradecemos por ver as meninas tão grandes, tão felizes, ó Pai, e alegrando também o coração de toda a família, Senhor. Deus eterno, guarde a vida deles quando retornarem também a Curitiba, que lá o Senhor continue presente e sendo presente na vida deles também, porque sabemos, ó Pai, que estas vidas também são para a glória do Senhor. É a nossa oração, pedindo que o Senhor esteja conosco no decorrer desta semana. Pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor os visite, aqueles que estão desanimados, que o Senhor os fortaleça, os anime, e que possamos juntos, ó Pai, nesta semana, engrandecer o Teu nome e levar, ó Pai, a Tua palavra aos corações. É a nossa oração, e nós a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito estejam e permaneçam sobre as vossas vidas, agora e para todos sempre.